1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, que nos diz bem assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos agora diante de Ti, pedimos a Sua bênção, Deus, pedimos o toque do Senhor sobre nós. Nós carecemos de Ti, Deus. Sem o Senhor aqui nessa noite, nada faz sentido. Sem a ação do Senhor no nosso coração, nada faz sentido. Deus, nós não nos reunimos como, ó Deus, pessoas que estão aqui para ouvir uma palestra. Nós não nos reunimos, ó Pai amado, para se divertir apenas, apesar de estar aqui ser um motivo de felicidade, mas nós nos reunimos para ouvir do Senhor, para glorificar o Seu nome, Deus. Então, nos responde agora com Sua presença. Nos responda nessa noite com o toque do Senhor no nosso coração. Nós pedimos isso a Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, na semana passada, nós vimos o versículo 1 até o versículo 6 dessa primeira carta de João, e vimos o cuidado com os falsos profetas que precisamos ter, e como que esse cuidado com os falsos profetas só é possível através de estar firmado na palavra, estar firmado em Deus. Primeiramente, tendo a vida convertida ao Senhor. Aquele que não tem a sua vida em Deus, não tem a sua vida ligada no Senhor, não tem possibilidade nenhuma de identificar aquilo que é errado. Em segundo lugar, aquele que é convertido precisa estar de acordo com a palavra, precisa observar o padrão da palavra, porque a gente não pode observar uma falsa profecia pelo seguinte ditame: não gosto do que alguém fala, e tem a falso profeta. Isso não é padrão para identificar uma falsa profecia. Uma falsa profecia é identificável através da palavra de Deus. É a palavra que nos dá todas as diretrizes necessárias para a gente conseguir perceber aquilo que é errado e aquilo que é correto. E ficou como aplicação final para a nossa vida a necessidade que temos de ler a nossa Bíblia, para não sermos enganados. É somente lendo a palavra, entendendo como que a palavra quer que a gente viva, que conseguimos, de maneira mais plena, compreender como o que é o ensino correto e aquilo que é o ensino errado. Hoje, nessa noite, nós vamos ver um pouquinho nesses versículos que nós lemos, duas coisas. Em primeiro lugar, vamos ver nesse texto a prova do amor de Deus e a nossa prova de amor. O texto mostra a maneira como Deus provou o seu amor para conosco e depois mostra a forma como a gente precisa provar que nós somos alcançados por Deus, provar esse amor que também tocou a nossa vida. Em segundo lugar, nós vamos ver o Deus que pede amor, não apenas porque Ele ama, mas porque Ele é amor. Então a gente vai ver isso nesta noite. Eu quero convidar você mais uma vez a voltar os seus olhos aí para o texto, versículo 7, que nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Alguns domingos atrás, no Dia dos Pais, de maneira mais específica, eu disse para os irmãos como que João ele usa uma espécie de argumento circular, centralizado ao mesmo tempo, como se fosse uma espécie de espiral. Então João vai e volta, e sempre volta no tema principal da carta, que é justamente o amor como marca do cristão, como marca do povo de Deus. Então aqui no versículo 7, nós vemos João voltando no assunto
que ele já falou várias vezes na carta, até o capítulo 4, que é justamente o mandamento de amar uns aos outros. Então João já falou isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 ele fala sobre isso também, e agora aqui no capítulo 4 ele volta a falar da necessidade do mandamento que Deus deu de amar o outro, de amar ao próximo. Ele fala: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então, se eu, como cristão, digo que sou cristão, se eu digo que sou de Deus, se eu digo que estou em Deus, eu tenho que fazer o quê? O que Deus manda. Nós cantamos aqui na música Hosana: quero ser igual a ti. Quando nós olhamos para Jesus, geralmente a gente não presta muita atenção naquilo que a gente canta, mas é um exercício importante da gente fazer. Quero ser igual a ti, igual a quem? A Jesus, que é o modelo para nós. E Jesus foi justamente aquele que veio ao mundo para demonstrar um grande amor, a ponto de dar a própria vida. Então, se nós estamos em Deus, temos que fazer aquilo que Deus manda, aquilo que procede de Deus. Por isso que a segunda parte do versículo nos diz: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, uma das marcas daquele que de fato teve a sua vida alcançada pelo Senhor é amar. Existem muitos jargões e coisas que caracterizam o evangélico, o cristão na sociedade. O jeito de falar, até alguns anos atrás, o jeito de se vestir. Hoje nem tanto. Em alguns lugares tem até exagero por ponto de vista mais libertino, podemos colocar assim. Pessoas, se você olha para o vestimento, nem fala que é crente, porque vive de maneira e se comporta de maneira promíscua. Mas não é a vestimenta necessariamente que diz que a pessoa é cristã. Não é o jeito de falar apenas, mas é o amar. É essa marca distintiva do crente, amar uns aos outros. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama verdadeiramente mostra que teve um encontro real e genuíno com o Senhor da glória. É aquele que ama. Não é apenas aquele que diz que se converteu, levantou a mão no dia no culto. Irmãos, eu não tenho nada contra apelos. Eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. Tem gente que tem. Não pode chamar na frente. Eu não tenho problema com isso. Ok? Mas eu confesso que às vezes a pessoa, por levantar a mão e ir na frente, ela acha que já está tudo resolvido. Ela muitas vezes não dá fruto de conversão, ela não mostra que teve a sua vida transformada, mas um dia eu levantei a mão, um dia eu fiz a oração, então está tudo tranquilo. Queridos, se não há amor, não há conversão verdadeira. Se não há amor, a pessoa não veio de Deus, como de fato ela tem afirmado. Olha o versículo 8 aí. Quem não ama, não conhece a Deus. Então, se a pessoa ama, ela conhece a Deus, ela veio de Deus. Agora, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso aqui é muito interessante. Porque Deus não apenas ama, Deus não apenas exerce amor para com a sua criação, para com seus filhos. Deus, na sua natureza, Ele é amor. Deus é todo amor. Deus é a encarnação do amor, através da pessoa de Jesus Cristo. Deus não apenas ama, Ele é amor na sua concepção, na sua estrutura. Por isso, queridos, que aquele que é lavado e remido pelo sangue do Senhor precisa amar. Nós vemos lá em João, no capítulo 14 até o capítulo 16, de maneira mais específica, no capítulo 14 e 16, Jesus falando sobre a pessoa do Consolador, falando sobre o Espírito Santo. E em dado momento ele diz que o Espírito não apenas estaria no meio de vocês, mas estaria em vocês, no coração. Queridos, se Deus mora dentro de nós, pela pessoa do Espírito, e Deus é amor, como que um crente fala que é crente e não ama? Se a nossa natureza for refeita em Cristo Jesus, fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus, como que eu não amo o irmão? Por isso que João é tão enfático a dizer, se você não ama, você não conhece Deus. Se você não ama, você não conhece o Senhor. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, aqueles que são feitos nova criatura em Deus precisam também viver de uma forma que, de certa maneira, seja um amor. A semelhança de Deus, o nosso Senhor. Nisto, quem não ama, não conhece a Deus,
pois Deus é amor. E queridos, toda vez que eu chego nesses versículos aqui, particularmente, eu faço uma introspecção. Eu fico pensando, será que eu tenho amado de verdade? Será que eu tenho demonstrado o cristianismo como eu deveria demonstrar? Certa vez eu li no livro do Joel Bick, ele falando um pouquinho sobre a vida dos puritanos, e ele falou que um dos puritanos pregou algo interessante uma vez. Que ao uma pessoa perguntar a alguém ou a si mesmo sobre a segurança da sua salvação, ela não deve dizer, eu sou salvo. Ela deve dizer, eu sou salvo? E ser respondido pelo Espírito, você é. Porque é o Espírito quem testifica no coração. Porque muitas vezes as pessoas falam e pensam que conversão é uma afirmação positiva. Eu sou crente. Que bom, mas seu coração foi regenerado? Queridos, a certeza do coração, da salvação, a segurança, não é chegar diante do espelho e falar, eu sou convertido, eu sou convertido. É o Espírito quem toca no coração, trazendo certeza da filiação em Cristo Jesus. E a menos que a pessoa tenha essa certeza posta pelo próprio Espírito no coração, ela nem consegue amar. Aí que está a grande questão. Tem pessoas que não conseguem amar. Elas não conseguem se desvencilhar de situações que as prendem ao passado, que as prendem a mágoas. Elas não conseguem amar, queridos. Talvez você que está aqui nessa noite, eu não sei do seu coração, mas talvez você não consegue amar porque talvez esse doce Espírito não regenerou seu coração. Porque talvez esse doce Espírito ainda não plantou em você essa segurança, que está lá em Romanos 8,16, que o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Apenas uma afirmação positiva não é suficiente. É preciso ter Deus, pelo Espírito Santo, morando dentro do coração. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se Deus é amor, e nós afirmamos que conhecemos a Ele, precisamos amar assim como Ele amou, e crescer e desenvolver-se nesse amor para a glória e louvor do nome dEle. Então o versículo 7 e 8 nos fala sobre provas nossas, dos crentes, que nós somos filiados a Deus, a Cristo, e de fato amamos. Nós provamos isso amando ao próximo. Nós provamos isso amando ao irmão, amando a quem está do nosso lado. No versículo 9, versículo 10, já fala um pouquinho sobre o amor de Deus. Olha o versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, como que Deus prova o amor dele? Enviando Jesus. Como que Deus provou no espaço e no tempo que Ele ama a sua vida? Enviando Jesus Cristo. Irmão, já parou para pensar que Deus não tinha obrigação absolutamente nenhuma com você? Comigo? Deus não tinha obrigação nenhuma, porque às vezes nós, com a nossa mente contaminada, com a nossa mente que nós precisamos demais ser servidos, nós pensamos que Deus tem alguma obrigação para conosco, de dar aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, de realizar os nossos sonhos. Irmãos, Deus não tem compromisso puramente nenhum conosco, Ele tem compromisso com a sua palavra e consigo mesmo. E Ele veio sobre as nossas vidas, nos salvando, nos lavando, nos santificando, porque um dia Ele falou que isso faria, e porque Ele nos amou sem ter nada em troca. Porque nós não completamos a Deus, Deus nos completa. Na eternidade, Deus estava muito bem lá com o Filho e com o Espírito. Ele nos fez como um simples ato de amor. E Ele nos salvou como ato de amor. Deus é autossuficiente. Deixa eu dizer uma coisa para você e para mim também automaticamente. Deus não precisa da gente. Nós precisamos de Deus. Nós carecemos de Deus. Mas Deus manifestou o amor dEle em nós e por nós, enviando o Filho unigênito ao mundo. Enviando Jesus, o Verbo encarnado, para que a gente viva por meio dEle. Ou seja, queridos, não tem vida verdadeira, não tem vida de fato vivida sem passar por Jesus. Eu sei o que talvez falam para você fora. Viva os seus sonhos.
Viva a vida, viva os seus sonhos. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não quer que você viva os seus sonhos. Isso. Deus, vou repetir: Deus não quer que você viva os seus sonhos. Deus tem um propósito para a sua vida e Deus quer que você viva os sonhos dele para você. Deus não é Papai Noel. Deus não é gênio da lâmpada. Deus quer que nós vivamos em Cristo e que Cristo opere em nós, para que nós venhamos a viver por meio dele. A nossa vida cristã só é vivida plenamente através de Jesus, sendo semelhança a Jesus, vivendo para a glória de Jesus, tendo Cristo como ponto supremo e máximo da nossa existência. Caso contrário, Deus não está se importando com o que você acha, com o que você gosta ou deixa de gostar, contanto que você viva nele. Porque se os seus e os meus desejos forem desejos egoístas, sabe o que Deus vai fazer? Destruí-los, para que nós venhamos a viver aquilo que Ele quer. Mas, queridos, aquilo que Ele quer é o melhor para nós. Porque, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o propósito de Deus. Que no versículo seguinte falam que é ser moldado à semelhança de Jesus Cristo. Deus vai fazer todo o possível para que você viva por meio de Cristo, para que Cristo seja engrandecido através de você, para que nós vivamos por meio dele. E isso é amor. Isso é amor. Amor não é falar para Deus: Deus, eu quero isso, e Deus dá tudo o que eu quero. Não, amor é Deus falar: não, mas eu vou te dar algo melhor que você realmente precisa. Isso é amor. Isso é prova de amor para nós. Deus prova então o seu amor, manifesta o seu amor ao enviar Jesus para morrer por nós, para ressuscitar por nós, para reinar sobre nós, para santificar as nossas vidas. Mas olha o versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Ninguém aqui amou a Deus por conta própria. Ninguém. Eu falei quinta-feira na missão, que às vezes você vai evangelizar algumas pessoas e você fala com elas: e aí, você já entregou sua vida para Jesus? Você já foi salvo? E a pessoa fala: já entreguei minha vida para Jesus. E você fala: quando que isso aconteceu? A pessoa responde: desde que eu sou criança e vou na igreja, aí eu já está garantido. Não, queridos. Ninguém amou a Deus de nascimento. A palavra nos fala: eu nasci em pecado, iniquidade. Nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Ninguém ama a Deus por conta própria. Ninguém que está aqui nessa noite se ama Jesus porque um dia falou: a partir de hoje eu vou amar Jesus. A partir de hoje eu vou... Não, Jesus precisou te amar primeiro. Deus precisou te amar primeiro. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Foi Deus que amou a sua vida. Essa prova de amor de Deus para você, que um dia você era inimigo de Deus. Um dia você fazia coisas terríveis. Você odiava o Senhor. Por mais que os seus lábios professavam: não, eu acho Jesus um cara muito legal, Deus é tudo na minha vida. Mas a verdade é que você odiava o mandamento de Deus. Até que um dia Deus tocou no seu coração. Até que um dia Deus restaurou a sua vida. Até que um dia Deus te atraiu com cordas de amor e te colocou sobre a rocha que é Cristo Jesus. Fora disso, queridos, não, você não ama Deus por conta própria. E talvez você que está aqui nessa noite, eu não sei do seu coração, eu não sei como que está o seu relacionamento com Deus, mas talvez você está aqui nessa noite e você não ama Jesus. Você ama a igreja presbiteriana, você ama o modelo de culto, você ama as músicas, talvez você ama até a palavra, dependendo de quem prega. Mas talvez você está aqui nessa noite e não ama Jesus. Talvez você está aqui nessa noite por filiações familiares. Porque meu pai é crente, porque meu marido é, porque minha esposa é, porque meu filho é, mas talvez você ainda não ama Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: a menos que Deus venha ao seu encontro, você não amará o Senhor, porque ninguém ama o Senhor sendo morto em delitos e pecados. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, porque nós não amamos a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é um termo que é usado para trazer a ideia
de um sacrifício que é entregue a uma divindade para aplacar a ira dessa divindade. Jesus foi esse homem perfeito, entregue por nós para aplacar a ira de Deus que era para cair sobre a gente. Por isso que a Bíblia fala que antes de Jesus entrar no nosso coração, nós éramos inimigos de Deus. Deus está virado conosco. Deus está virado com a gente. Nós estávamos destinados à condenação eterna. Essa é a realidade, essa é a verdade. Você não é o bebê de Jesus, você é um miserável pecador. Você não é especial. Deus dizer para você, você não é especial. Deus não salvou a minha vida porque eu sou especial. Deus não salvou você porque você é especial. Tem gente do mundo muito melhor do que você, em habilidades, em recursos. Foi porque Deus te amou, não porque você é especial. Deus fala isso com Israel. Ó Israel, você acha que foi escolhido por Deus porque você era um povo brilhante, porque você era um povo forte? Não, foi porque eu te amei. Eu quis te escolher, eu quis escolher Abraão para ser povo. E é isso que Deus fala pela palavra a nós. Eu te escolhi, Igreja Presbiteriana Nova Betânia, não é porque vocês são bons, porque vocês têm Nova Betânia. É porque eu amei vocês. E enviei meu filho para na cruz do Calvário morrer pela vida de vocês. Nós não somos especiais a ponto de Deus olhar, olha que pessoa maravilhosa, eu vou ter que mandar meu filho para morrer por ele, porque não pode, esse cara, essa mulher são tão bons, eles não podem ir para o inferno, eu tenho que morrer por eles, lá enviar meu filho para morrer por eles, porque o céu não pode ser céu se eles não estiverem lá. Não. Foi porque ele te amou. Enviou Jesus para morrer por você. E a menos que você se entregue a ele, entenda que ele foi a propiciação pelos seus pecados, não a vida, e nem a capacidade de amar, porque nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Então talvez você luta dentro de você mesmo, dentro do seu coração, e você se esforça, e você tenta amar, e você tem todas as formas, e você não consegue. Deixa eu dizer para você, você precisa de Jesus. Sem ele você não pode. Sem ele não tem santidade. Eu quero ser santo. E eu nunca consigo. Eu não consigo me desvencilhar de alguns erros. Sem Jesus você não vai conseguir, não. Não tem jeito. Não tem possibilidade. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus amou o ser humano. Deus amou os seus eleitos, e por isso que eles são salvos. Portanto, queridos, a ideia principal aqui do texto é trazer a ideia para nós de que a prova do amor divino é enviar Jesus. A nossa é amar a quem ele amou. Então Deus provou seu amor enviando Jesus Cristo. Então eu, como salvo, tenho que amar as pessoas que ele amou. Eu tenho que amar o corpo. Eu tenho que amar a comunhão. Eu tenho que amar o irmão. Mesmo com todos os defeitos e imperfeições que ele tem, e que nós temos, nós precisamos amar uns aos outros, porque isso é a prova da nossa eleição. Deus não está interessado no seu dízimo, Deus não come alimento. Deus não paga boleto. O dízimo, irmãos, é amor também aos irmãos. É amor ao reino de Deus. É amor ao avanço, à proclamação do Evangelho. Orar pelo outro. Você acha que Deus precisa dessa oração? Nós precisamos de orar, porque em comunhão com Deus nós somos fortalecidos, alimentados. Mas Deus não precisa que eu ore a Ele. Deus é pleno e satisfeito. Deus prova o seu amor enviando Jesus. E ele fez isso. Agora é a nossa vez de provar o amor e a filiação em Jesus Cristo, amando uns aos outros. Para concluir a aplicação final aqui para nós, como está no versículo 8,
só pode amar aquele que teve o coração transformado e regenerado por Jesus. Então, entregue-se a Jesus. Entregue-se a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa que eu já disse outras vezes. Para você, eu quero tornar a repetir agora. Não importa quanto tempo você vem aqui e senta nesses bancos. Não importa quanto tempo você é presbiteriano. Não importa quanto tempo você é batizado, quanto tempo você é dizimista, quanto tempo você, enfim, se denomina cristão. Todo ser humano precisa se entregar a Jesus, caso contrário é mera religião vazia e sem sentido. Você consegue dizer quando que Cristo de fato fez algo na sua vida? Talvez você não tenha uma data específica, mas você sabe que alguma coisa aconteceu aí dentro. Porque alguma coisa tem que acontecer no coração, no interior daquele que conhece Jesus. Você não pode chegar amanhã na segunda-feira e viver sua vida como se nada tivesse acontecido com você, como se Jesus não fizesse diferença na sua vida. Porque se você vive assim, talvez seja pelo fato de Cristo não ter realmente feito algo na sua vida ainda. Entregue-se a Jesus. Hoje, nessa noite, ora a Deus e fala: Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia do meu coração. Senhor, eu não quero mais viver uma religião vazia, uma religião seca, uma vivência cristã apenas de nome. Eu quero o Senhor. Porque aquele que um dia foi alcançado por Jesus, ele quer mais de Jesus. Aquele que um dia, como diz a canção, já pisou no Santo dos Santos, já desfrutou da presença gloriosa de Deus, ele quer mais de Deus. Querido, o cristão, ele tem experiência com Deus. Ele sente o toque de Deus. Entregue-se a Jesus. Entregue-se a Ele. Só pode amar quem conhece a Deus e dele é nascido. Eu não digo o amor que você tem à sua esposa, o amor que você tem ao seu marido e aos seus filhos. Mas eu digo o amor do tipo de Deus. O amor que você ama pessoas desconhecidas, pessoas que você não tem tanta afinidade, mas que são seus irmãos. E você os ama, porque Deus pôs no seu coração isso. Você ama essas pessoas ao ponto de você orar por elas, mesmo quando você não está com vontade. Você ama essas pessoas ao ponto de vir congregar, não porque tem algo especial aqui, mas porque naquele local você vai adorar a Deus junto com esse irmão que você ama. É por isso, irmãos, que às vezes nós temos tanta dificuldade de congregar, é porque falta amor. Falta amor. Você não ama Cristo, você não ama a comunhão, você não ama o irmão, por que eu vou na igreja? Qual o sentido? Entregue-se a Jesus. Só pode amar quem conhece a Deus e dele é nascido. Quero te convidar a se colocar de pé. Apesar de eu ter falado que não sou contra apelo, não vou fazer apelo, tá? Mas eu quero que você, nesse momento, com sinceridade, que você pense na condição da sua alma, no seu coração. Apesar de ser politicamente incorreto, queridos, o inferno é real. E aquele que não se entrega a Jesus está destinado à danação eterna. A porta da graça está aberta até aquele grande dia onde Cristo aparecerá no céu, com poder e grande glória. E naquele dia os eleitos se alegrarão. Os que não são salvos lamentarão, porque não vai ter mais jeito. Esta noite é a chance para a sua alma. Essa noite é a chance para o seu coração. E eu não quero saber as suas desculpas, nem Jesus quer. O Espírito age nessa noite, age nesse lugar para convencer a você de que você precisa se entregar a Jesus. De que lá no seu trabalho você precisa ser uma pessoa diferente. Que lá na sua escola você precisa ser uma pessoa diferente. Que dentro da sua família você precisa ser uma pessoa diferente.
através daquilo que Cristo fez em você. Essa noite Deus tocar no seu coração e transformar a sua vida para sempre. E você sai daqui falando testemunho, olha, Deus tocou na minha vida, eu sou uma nova criatura. Eu quero convidar você também, vizinho, parente, familiar, seja o que for, para conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós aqui estamos diante de Ti. E nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pela sua presença. Mais e mais e mais em nosso meio. Deus, quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos pecadores, Senhor. Pecadores que um dia foram alcançados pela graça do Senhor, mas pecadores. Não tem nada de especial na gente, nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém. Precisamos do Senhor nas nossas vidas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, para aqueles que já foram alcançados pela graça do Senhor, que aqui estão nessa noite, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fortalecer a fé, fazer com que os olhos espirituais estejam mirados em Cristo e na glória de Cristo. Mas, ó Deus, se há corações nessa noite, e eu não sei, Deus, eu não sei se há corações e se há quem são essas pessoas. Deus, não há nenhum tipo, ó Deus, de direcionamento do Senhor a nós, seu povo, como em relação a isso, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o som dos corações, por isso, Deus, em nome de Jesus, toque nessa vida agora, nós te clamamos e pedimos, em nome de Jesus, ou nessas vidas, para que essa pessoa entenda a urgência da salvação. A salvação não é para amanhã, a salvação não é para a semana que vem, a salvação não é a porta da graça, está aberta para hoje. Deus pega essa urgência no coração dessa pessoa em nome de Jesus. Converta essa vida, Deus. Transforma esse coração em nome de Jesus. Nos dê um início de semana abençoado, Senhor. Que possamos viver para a sua glória. É o que nós oramos, gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe, assim com oração individual. Está encerrado o nosso culto desta noite.